queridos amigos e amigas do São José News. Hoje estamos aqui com a Rebeca e a Adriana e vamos falar de um assunto muito importante e que é uma novidade aqui no nosso canal. Vamos falar de perda auditiva, conhecida como surdez. E nós temos aqui essas duas moças que vão contar pra gente um pouco de como que é o dia a dia lidando com a perda auditiva. Obrigada, Rebeca, por estar aqui. Professora Adriana, uma professora que está aqui com a gente, vai contar um pouco de como que é o dia a dia de quem lida com a surdez. Obrigada, Adriana, por estar aqui. Boa tarde a todos. Realmente, a surdez é um tema que impacta muita gente, porque ainda existem muitos tabus, porque é aquela coisa que a gente vê, um surdo acha que o surdo só tem a comunicação da Libras, que é a língua brasileira de sinais, e nem sempre é assim. Existem diversos tipos de surdos. Existe no meu caso, eu uso aparelho auditivo, que é o AASE, e uso o implante coclear. E tem surdos que não usam aparelho, tem surdos que até usam aparelhos, mas preferem a comunicação de Libras. Eu já não, eu sou criada no mundo ouvinte e faço a leitura orofacial. O que seria a leitura orofacial? Leitura labial. Então, quando a minha mãe descobriu a surdez, eu já fazia a leitura labial. Então, quer dizer, eu tinha comunicação. Eu falava, mas, porém, a minha fala ela era direcionada, porque eu olhava para a boca das pessoas. Então, quando minha mãe descobriu a minha surdez, a gente fez um monte de exame, o médico falou que eu era totalmente surda e comprou um aparelho auditivo. Eu coloquei esse aparelho, minha mãe falou que eu só fiquei irritada, que eu só chorava, eu só brigava. Minha mãe tirou. Aí, depois de um tempo, minha mãe falou, como que minha filha é surda total se ela fala mesmo que errado? Eu falava. Aí fomos fazer outros exames, que tem um exame que chama BERA, que hoje chama PEAT, que é o mapeamento da condução óssea, de via óssea e tudo mais. Aí minha mãe descobriu que a minha perda auditiva era severa do ouvido esquerdo e profunda do direito. Aí eu comecei a fazer reabilitação, que seria reabilitação. É acompanhamento com fono. Eu ia 3 vezes por semana na fono. Aí passando a ser 2 vezes por semana, até com 12 anos que eu me dei alta. Eu falei que eu não precisava mais de fono. E é interessante, porque quando eu fazia fono, quando eu era criança, quando eu tinha 7, 8 anos, que eu já estava na escola, no primeiro ano, segundo ano, eu achava uma chatice. Porque eu tinha gramática, ortografia, interpretação de texto. E hoje eu vejo quanto isso foi importante para a minha vida. Porque quando eu faço uma escrita, eu vou ter um mínimo de erros ortográficos possíveis por conta do treino. Então, na verdade, o surdo aprende a falar. As crianças, normalmente, é uma coisa automática, a fala, né? Faz parte do contexto, da evolução. Já não, a pessoa surda, a gente tem que aprender a ouvir, aprender o movimento da boca, o movimento da língua, respiração e tudo para produzir esse som. Então, é aquela coisa bem mecânica. Então, com 12 anos eu me dei alta. E aí, assim, quando você é criança, não existe preconceito. As crianças, elas têm curiosidade do aparelho. Você mostra o aparelho, eles manuseiam e tudo certo. E como que era o meu dia a dia? Eu tinha que ficar numa escola com crianças com pouco número de alunos. Eu tinha que sentar na frente. A professora jamais poderia falar de costas. E isso é hoje para qualquer situação. O professor tem que falar olhando para essa pessoa, para o aluno surdo. Porque a gente vai fazer a leitura orofacial. Hoje em dia existem tecnologias como aparelho, como FM, que é de frequência modulada, que o professor fica com o microfone e vai direto o som para o aluno, isolando todo o ambiente. E assim, que nem o AASE. O AASE, o que é? É aparelho auditivo sonoro individual. Então, o aparelho auditivo, ele faz uma amplificação do som. Ele amplia esse som. Então, dependendo do lugar, o lugar é muito ruidoso. Não vai ser funcional. Porque você acaba usando a leitura labial, porque é muito ruído e é muito barulho. E outras coisas que a gente tem que entender quando você conversa com uma pessoa surda
ou deficiente auditivo, depende de como ela quer ser chamada, você tem que falar baixo, na voz normal. Você tem que falar normal. Você não precisa falar oi, tudo bem, pausado. Tem gente que acha que precisa falar pausado. Não, é pior. E uma coisa que todo mundo, a maioria das pessoas fazem, vamos supor, é aumentar o som do rádio, aumentar o som da televisão, ou mesmo falar mais alto. E isso para nós é péssimo, porque quanto mais alto, mais distorce o som. Esse som ele fica distorcido. Então, a gente tem que procurar, quando vocês têm uma pessoa com deficiência auditiva, tenham paciência, pode falar normalmente e tenha sempre consciência que muitas vezes nós vamos pedir para vocês repetirem. E na faculdade, eu fiz pedagogia. Na faculdade, eu tive muita dificuldade com uma professora que falava de costas, não respeitava essa questão. E na época que eu fiz, também usava muito retroprojetor. E quando você põe o retro, o que você faz? Você apaga a luz para aparecer a imagem. Então, acabou a aula. Então, eu tinha que pegar o caderno de alguém e estar copiando, porque eu não conseguia escutar o que o professor falava. E eu dou aula desde 18 anos para o infantil. Meus alunos, eu sempre ensinei que não adiantava chamar, que eles tinham que levantar a mão. Porque eu, com a perda auditiva, eu com o aparelho auditivo, eu nunca tive direção de onde vem o som. Se você me chamar, eu vou te procurar pela casa inteira. Eu não tenho essa direção de onde vem e de onde tá. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma filha de 18 anos e eu, quando a minha filha tinha 2 anos, eu morava num sobrado. Eu ouvia um barulho, mas eu não sabia de onde vinha esse barulho. Aí, chegou uma hora que eu peguei e falei pra minha filha, com 2 anos, filha, mostra pra mamãe da onde vem o barulho. Aí a gente foi subindo a escada e ela me mostrou, era um despertador tocando. A sensação de impotência foi absurda, porque essa questão de você não saber localizar o som, ela é muito complexa. Que nem, por exemplo, até conversei com um policial aqui de São José a respeito de sirene, de ambulância e sirene de polícia. Eu escuto a sirene, só que eu não sei qual é a direção que ela está vindo. Se ela está atrás, se ela está na frente, se ela está dos lados. Então, eu preciso que alguém me oriente. Agora, se tiver a sirene e a luz, eu vou saber de onde está vindo por conta do visual, do apoio visual. Então, quando você tem um deficiente auditivo, ele acaba se apoiando muito nessa questão visual. Então, numa sala de aula, quanto mais ilustrações, mais imagens o professor usar, mais apoio ele dá e mais feedback o aluno tem. A mesma coisa na nossa vida. Então, e aí, a pandemia? O que trouxe essa pandemia? Essa pandemia, para o deficiente auditivo e para o surdo, foi péssimo. Nós perdemos o nosso acesso. Qual era o nosso acesso? A leitura labial. Então, todo mundo de máscara. O que aconteceu? Ficamos surdos totais. E eu percebi isso muito claramente, porque como eu tenho um vício, a minha muleta é a leitura labial, eu fiquei incomunicável, eu fiquei depressiva, perdi o meu chão, porque eu não conseguia entender mais das pessoas, nem no meu trabalho e em lugar nenhum. Então, eu ia no mercado, barulho, perguntava as coisas, ficava que, e mesmo as pessoas falando mais alto, o som ficava abafado. Aí eu comecei a questionar essa questão do implante coclear, que eu já tinha ouvido falar. E como eu faço parte do Centrinho, né, que é o centro de referência em Bauru, que é do Hospital de Reabilitação Craniofacial, e lá tem uma área que era o Centro de Pesquisas Audiológicas, que eu fiz parte por conta de investigar a minha surdez. Porque existe surdez súbita, existe surdez causada por meningite, por outros fatores de doenças. E no meu caso, não foi diagnosticado. Aí, passado um tempo, eles sempre falaram que eu não era candidata ao implante coclear por conta que eu tenho o aparelho auditivo e eu sempre dei feedback, principalmente com o ouvido esquerdo, o direito não. Então, com o ouvido esquerdo eu tenho ganho. Aí, depois disso, eu fui procurei um médico especialista em implante e eu questionei se eu poderia ou não fazer o implante coclear. Ele falou que sim, que eu seria candidata.
Aí eu pesquisei um pouco mais a fundo e falei, bom, eu vou arriscar. Só que assim, você faz o implante. Eu fiz meu implante dia 17 de abril de 2021. E eu ativei um mês depois, dia 21 de maio. Se eu falar pra vocês que você ativou, você sai ouvindo? Não. Isso é uma coisa que todo mundo acha. Pois o implante, uau, revolução. Não é isso. Você tem que fazer reabilitação com fono. O som, primeiro você vai sentindo o choquinho dos eletrodos. Porque o que é o implante coclear? Nada mais é que uma pecinha que vai na parte interna do couro cabeludo e tem um filamento. Esse filamento tem os eletrodos, que vai fazer o papel da célula ciliada. Então, ele vai colocar esses filamentos na cóclea auditiva, que vai fazer essa vibração e vai fazer essa movimentação eletrônica a levar para o cérebro o som. Então, a gente fala que hoje eu escuto com o cérebro, que é diferente do aparelho. Então, se você falar, são dois sons completamente diferentes. E assim, o implante hoje, com 8 meses praticamente de ativação, melhorou muito. Hoje eu consigo compreender as pessoas, mesmo com máscara, mas não 100%. Música, hoje eu consigo entender que a música tem som. Antigamente, música para mim era barulho. Eu gostava de dançar, gostava porque eu ia pela vibração. Entendeu? A gente usava a vibração, então eu sempre dancei. Hoje não, hoje eu consigo perceber que existe um som. Desenho animado é uma coisa que muita gente me pergunta. Eu fui compreender que desenho animado tinha som e fala com 15 anos de idade. Então eu sempre assisti, mas o que era o desenho animado para mim sempre foram as imagens. Filmes, a mesma coisa. Não entendo filme dublado. E eu tenho uma filha, hoje né, com 18 anos, que eu falei. E quando ela era pequena, eu ia no cinema. E tinha que levar ela no filme dublado. Dublado pra surdo, gente, esquece. Um caos. Aí eu saía sem entender nada, eu ia pelo contexto, então você deduz o filme. Então isso é muito interessante também, porque hoje a gente dá graças a Deus às tecnologias, que nem legenda, close caption, é muito importante. Tudo, qualquer meio de comunicação deve, por lei, porque inclusive tem a Lei Brasileira de Inclusão, que favorece desde 2015, que fala sobre o direito das pessoas com deficiência. Então, a gente sabe que no surdo, no caso, a gente precisa da legenda, a gente precisa do close caption, a gente, dependendo do surdo, se ele usar Libras, precisa daquele quadradinho com o intérprete falando. A gente tem que ter essa consciência de que as pessoas precisam ter, pelo menos, um conhecimento de Libras, até por conta do surdo que utiliza esse recurso, essa fonte. Então, a gente tem que pensar nesse mundo como um todo. E outra coisa, eu também sou formada em psicologia, que acaba agregando muito também na minha profissão de professora, porque eu trabalho com educação especial, que é o meu forte hoje, que é uma coisa que eu mais amo, porque a gente está brigando pela essa inclusão. A gente está aí e a gente tem que sempre buscar melhorar cada vez mais. E hoje eu vejo que hoje o mundo está muito mais acessível. Hoje nós temos tecnologia, que nem o FM, que a Rebeca, inclusive, tem, que ela vai falar um pouquinho. A professora fica com o microfone e ela vai direto para o implante, o som. Isso favorece muito o aluno. Em congressos, eu sempre tenho um intérprete. O meu intérprete, ele é diferente. O meu intérprete, ele senta na minha frente e ele fala o que o palestrante está falando. Por quê? Porque eu uso a leitura labial. Então, a gente tem que pensar que a diversidade ela é muito grande. E o mundo surdo também é muito diversificado. Existem vários tipos, várias comunidades, vários movimentos dessa questão da surdez. Tem surdos que falam que eu sou deficiente auditiva porque eu uso o aparelho auditivo e uso implante coclear, eles não me aceitam como surda. Existem os surdos que compreendem e entendem essa questão da diversidade e respeitam. Então, a gente tem que pensar hoje que nós temos que respeitar qualquer pessoa, independente da deficiência ou não, porque querendo ou não, nós somos uma pessoa. Eu falo, eu sou Adriana, independente da minha surdez. Eu tenho uma vida, eu tenho uma profissão, eu tenho uma família, tenho amigos.
E, inclusive, a Rebeca é uma amiga que o implante coclear me trouxe. Nós nos conhecemos através dessa tecnologia maravilhosa, dessa evolução tecnológica. Adriana, e por conta da Rebeca, você está aqui na nossa cidade, em São José do Vale do Rio Preto. E aqui em São José, temos amigos, eu tenho um primo que é surdo, tenho amigos surdos. E como que você vê, você que é lá de São Paulo, como que você vê a realidade de uma cidade pequena, as dificuldades que as pessoas têm aqui para conseguirem esse tratamento e conseguirem as informações também para buscarem o tratamento? O que eu vejo é assim... Cidade pequena já começa por um número reduzido de fonos. Não tem fonoaudióloga que trabalham especificamente com implante coclear e com aparelho auditivo. Porque são duas coisas diferentes. Porque a profissão de fonoaudiologia, ela tem várias vertentes. Tem gente que trabalha só com afasia, com falta de fala. Tem gente que trabalha com crianças, com troca da fala. Aí tem uns que se especializam em audiologia. Quando eles se especializam em audiologia, já é voltado a aparelho auditivo e implante coclear. Então, são coisas diferentes, porque essa reabilitação, ela é diferenciada. Porque esse fonoaudiólogo, ele precisa entender de aparelho auditivo, ele precisa entender de mapeamento. O que seria esse mapeamento? Ela pega o meu aparelho, ela conecta um computador e ela vai pondo os sons conforme a minha perda. Cada um tem a sua. Então, a minha programação é diferente da Rebeca. A Rebeca tem a particularidade dela, eu tenho a minha. Assim como Eduarda, que é daqui de São José, que eu tive o prazer de conhecer. Então, a gente tem que entender que é único, o seu mapa. A mesma coisa com o implante coclear. Cada vez que a cada 3 meses, eu vou lá e faço a mudança no mapa, que é a programação, ajustes. Som grave, agudo, são particularidades que às vezes vocês nem... que é uma coisa tão óbvia para vocês, mas que nem quando eu ativei o meu aparelho, eu falava, nossa, como a sua voz é grave. Eu falei até pro meu médico, como sua voz é grave. Ele falou, mas minha voz sempre foi assim. Então, mas para mim não era. Então, os sons também modificaram. Que nem o som do dia a dia, hoje eles são muito mais potencializados. Sons, vamos supor, de água da torneira pingando, um som de você passando uma vassoura, até o som do vento passando um aparelho já é diferente. Então, hoje, o som... Aí a gente brinca, né? Que todo mundo fala assim, mas como que você escuta? Dá pra me comparar, eu não sei. Vou falar o meu jeito de escutar, não sei se é igual ao seu. Então, é muito interessante quando as pessoas perguntam isso. Porque você dizer, eu escuto assim, assim, assim. Se é do mesmo jeito que você, não sei. Então, hoje, eu acredito que com o implante, eu estou mais próximo do que vocês escutam. Hoje eu acho tem sons que eu falo, gente, é muito alto. Mas não é. É que nem eu comentei, o meu médico, ele pergunta muito assim, que som que te incomoda? Aí eu dou risada, eu falo, maritaca. Eu quero matar as maritacas do planeta. Ele dá risada, ele faz, não tem jeito. E moto. Essas motos turbinadas, envenenadas. Gente, isso entra na cabeça da gente, que é uma doideira. E são sons que antigamente eram mais baixos para mim. E hoje não. Hoje eu falo, gente, nossa. É muito interessante isso. Adriana, e as pessoas, o que eu normalmente vejo, Rebeca é a nossa exceção, é a exceção que eu conheço que tem um implante, mas a maioria dos que eu vejo são as pessoas que só têm esse aparelho aqui, que é o AASE que você falou. Então, para quem descobriu, né, uma criança que ficou surdo, né, aconteceu alguma coisa e está descobrindo agora que é surda, qual que é a diferença desse aparelho, que parece que a regra é colocar só o aparelho, e que a gente vê nos velhinhos também, né, nas pessoas de idade, vão ficando surdos, coloca esse. Qual que é a diferença para o implante? Tá. A diferença é o seguinte, o aparelho auditivo, ele é funcional para uma perda leve,
para uma perda moderada. Geralmente a pessoa idosa, ela vai ter uma perda leve, moderada, até no máximo severa, por conta da questão da idade mesmo. É a questão também da questão da parte da vista, da parte ocular também, passa a usar óculos. Essa é a função. Agora, o implante coclear, ele é mais funcional para quando é perda severa e profunda. Porque o aparelho auditivo, se você pôr o aparelho e não tiver reabilitação, você não tem sucesso. O implante coclear é a mesma coisa, só que o implante coclear, ele vai te dar uma oportunidade muito maior de fazer a função do seu ouvido. Porque o AAS, ele nada mais é que uma amplificação do som. Já o implante coclear, não, já é, na verdade, como a gente fala, é um ouvido biônico. Então, esse ouvido biônico, ele realmente é diferente, porque ele não está só amplificando. Ele vai decodificar, ele vai processar, ele vai mandar informação para o seu cérebro, igual a sua audição. Ele tem o mesmo papel do seu ouvido. Entendeu? Então, como a pessoa pode conseguir implante coclear? O implante coclear, todos têm acesso. O próprio SUS, Sistema Único de Saúde, fornece. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que estar procurando um otorrino, o otorrinolaringologista, ele vai fazer um pedido de diversos exames para estar vendo qual é a perda auditiva, porque não são todas as pessoas que têm o direito ao implante coclear. A gente tem que deixar bem claro. Porque dependendo, se você, vamos supor, teve uma meningite, no caso, ela calcifica a sua cóclea. Calcificando a sua cóclea, você não tem como pôr esses eletrodos. Então, por isso que eu falo, e existe outras 1000 coisas. Então, por isso que a gente não pode generalizar e a gente tem que pesquisar, pegar um médico também que seja especialista em implante coclear e aparelho auditivo, que trabalhe com surdez, porque também na otorrinolaringologia também tem várias facetas. Aí, nós temos que pensar nisso. Então, a partir desse momento que você pediu o encaminhamento para o otorrino pediu uma série de exames, e ele viu que você é candidato a implante coclear, ele já vai agendar essa cirurgia, porque o SUS, ele garante. É lei, toda pessoa tem esse direito, inclusive o aparelho auditivo também. Por isso que eu falo, você tem que ser direcionado para algum centro de referência. Pelo que eu entendi aqui perto, que a mãe da Rebeca falou que é a Raquel, ela falou que é Caxias, que encaminha. Então, é assim, toda pessoa tem esse direito. E as pessoas, às vezes, não sabem disso. Então, o implante coclear existe, o SUS banca. E quem tem convênio médico também tem direito. O convênio médico é obrigado a fornecer o implante coclear também. Pessoal, e agora a gente vai conhecer um pouco da história da Rebeca. A Rebeca, com 1 ano e 6 meses, foi diagnosticada com perda auditiva severa, profunda, então, tipo, muito grave. Então, ela realmente precisava de um tratamento. Infelizmente, naquele momento, né, os médicos falaram que ela não ia escutar, que não havia o que fazer com a Rebeca. Mas a mãe dela, nossa amiga aqui de São José do Vale do Rio Preto, minha vizinha, a Raquel Amorim, ela não se contentou com essa informação e foi atrás para conseguir um tratamento para a Rebeca. E hoje a Rebeca está aqui com quantos anos, Rebeca? Eu tenho 7 anos. Com 7 anos a Rebeca está aqui e ela escuta muito bem, fala muito bem, lê, estuda, porque ela seguiu lá os passos da Adriana, não foi isso, Adriana? Foi, exatamente. E a mãe dela conseguiu o tratamento para ela, conseguiu um implante para ela na cidade de Bauru. Hoje elas moram em São Paulo e a Rebeca tá lá fazendo o tratamento dela. E Rebeca, conta para mim então um pouco de como que foi isso. Antes você usava um aparelho, aí depois você fez a cirurgia. Com quantos anos você fez sua cirurgia? Foi 2 anos. Primeiro foi 2 anos, 5 anos foi o segundo. Vamos falar então bem pertinho do microfone aqui para todo mundo escutar, que você fala muito bem. Então, com 2 anos você fez a primeira cirurgia? Sim. E depois você fez outra? Sim. E hoje, o que você faz durante a semana? Eu escuto bem
Você estuda, vamos lá. Você vai pra escola? Sim, Todos os dias? sim. E qual matéria você mais gosta? Eu gosto de português. De português? E você já sabe ler e escrever? Sim, Você gosta de escrever? sim. E como que é a sua convivência com os seus coleguinhas? Você consegue conversar com eles normalmente? Sim. E como que foi o seu tratamento? Você achou muito difícil? Como que é essa vida de morar fora? As cirurgias? Mais ou menos. Onde que você vai? Conta pra gente. O que você faz lá no CEDAL? Eu faço no CEDAL, ler, ouvir, falar. Tem para todo mundo aprender a falar, ouvir. E a gente fala algumas diferentes. E agora, os seus colegas sabem o que é o aparelho? Você fala com eles, você mostrou pra eles depois da cirurgia, eles acham normal? O que seus amigos acham do aparelho? Ele acha isso normal. Normal? E você tá de férias, né? Porque você agora, antes você morava aqui em São José e agora você foi pra Bauru e você tá de férias aqui. O que você já fez nessas férias? Eu já fiz nas férias. Você tá na casa da avó. Você tá na casa da avó. Eu vi que você passeou, você viajou. O que você fez? Eu fui na praia, brincar com a Lavinha, fazia tudo. E com a avó? Eu falava história pra minha avó, perguntava à avó. Eu passeia com a minha avó, para a minha avó conhecer museu no Castelo Itaipaiva. E ela conheceu tudo. Você foi a Petrópolis? Me conta o que você fez lá. Onde você passeou mais? Você foi no Castelo de Itaipava? Eu fui no museu no Petrópolis, Museu Imperial. Porque a vovó não foi no Museu Imperial, porque ela não conhece. E aí eu levei ela e a Adriana, minha avó, lá no Castelo Itaipaiva, no Museu Imperial. E aí... O que você viu no museu? Eu vi no museu que eu via uma roupa que Dom Pedro usava, uma coroa. Eu comprei uma coisa no Museu Imperial. Eu vi um quadro, quartos, saleta, em tudo. Olha, e você gostou então do seu passeio? E foi normal o seu passeio? Sim. Ai, que bom. Gente, é muito legal isso. Parabéns para Raquel, que não se conformou com isso, né? A filha dela tão novinha, com 1 ano, né? 1 ano e pouco, já foi diagnosticada, e eu acho que essa parte mais importante, é o nosso intuito aqui, mostrar para vocês que há tratamento, que existem as possibilidades, né? Os recursos, as leis que amparam os surdos, né? Os recursos, o aparelho, o implante, e que o SUS, né? Ele dá isso para o paciente. Então, e muito legal também ver a Adriana aí, que é professora, pedagoga, psicóloga. Então, estudou, tem a sua profissão, sua vida, tem filha. E mesmo com a surdez, né, conseguiu os recursos para ter uma vida normal. Rebeca, mostra pra gente então como que é esse seu aparelho. Esse é um aparelho, é um implante coclear, para a gente conseguir ouvir os sons. Esse é um aparelho. Essa é uma imã que o doutor Luiz Fernando cooperou na imã. Esse aqui é um fio para segurar na imã. Esse aqui é para segurar um aparelho. Esse aqui é para trocar uma bateria. Tem bateria? Tem 6 baterias. Tem que carregar bateria, tem que carregar tudo. Tu pode botar microfone no meu aparelho. E aí tu troca para botar uma coisinha aqui no microfone. Esse aqui
para segurar o implante para não cair. Então, aí dá para trocar uma tampinha do implante. Pode ter gato, tem barco, tem colorido, tem várias coisas. Tem monstro e tudo. Todos coloridos, olha só. Parabéns, viu, Rebeca? Que linda, gente. Então, fica essa mensagem para você que está em casa, para procurar ir ao médico, né? Procurar um especialista, não se conformar, né, com a primeira informação, né? Talvez às vezes por falta de informação, né, o médico, né, talvez não dá todas as opções para o paciente. Então, né, buscar se informar, né, conversar também um pouco mais para poder ter o mais perto de uma vida normal para o surdo e ter uma vida feliz. É isso que a gente quer, que é essa maravilha que a gente está vendo aqui com a Rebeca, né? É. Feliz, Rebeca? O que você quer ser depois, quando você crescer? Eu quero ser veterinária de pets. Veterinária de pets, Rebeca, que linda! Vai ser colega da tia Ju, então, né? Rebeca, mais uma coisa, me conta, depois disso tudo, de ter passado pelas cirurgias, você gosta de ouvir? Gosto. Gosta de ouvir? E por que isso é muito importante para você hoje? Para falar, ouvir, para a gente conseguir ouvir. Se não tiver aparelho, ninguém escuta, ninguém consegue ouvir. Não é legal ser surda. E é muito importante usar o aparelho para a gente conseguir ouvir, para todo mundo entender, para conversar as pessoas. Se tiver sem aparelho, ninguém vai conseguir ouvir para conversar. Então é muito importante usar aparelho. Usar aparelho para alguém conseguir ouvir. Se conversar as pessoas. E para escutar a professora que está falando sobre matérias, inglês, para inglês falar para a gente falar inglês, para a gente conseguir ouvir. Peraí, você já está falando inglês. Quantos anos você tem? 7. E você já fala inglês, Rebeca? Eu não acredito nisso. Você faz aula de inglês? Sim. E de espanhol também, né? É. E você entende tudo que a professora está falando? Sim. Tá vendo, gente? Olha só, que legal. E mais o quê? Mais que aula que você faz? Que eu sei que você faz mais aula. Eu faço inglês, espanhol e espanhol. E o balé? Que tem escola. Tem matemática, português, geografia, história, arte, música, educação de física, street dance, karatê, balé, em tudo. E isso tudo é no... É o CEDAL? É o centrinho? Na escola, tá vendo? Parabéns, viu, Rebeca? Olha só. Claro. Vocês viram o implante da Rebeca, né? O implante da Rebeca, ele é diferente do meu implante, porque existem 2 tipos. O meu já é essa bolinha. A capinha também troca, tá? Eu que coloquei a capinha colorida. Então, esse daqui, no caso da Rebeca, ele é funcional também. Só que ele é muito mais fácil de estar caindo. E como ela é uma criança super ativa, inteligentíssima e sapeca, então aquele ali, ele é mais seguro para não estar caindo. E como a Rebeca falou, ela tem isso daqui, né? Que é as pilhas dela, né? As baterias recarregáveis. No meu caso, o meu é recarregável também por indução e dura 24 horas. Então, são diversos tipos. E a mesma coisa com o aparelho auditivo. Olha a microfonia, tá? Existem vários tipos também de aparelho auditivo. Tem uns que são pequenininhos, tem alguns que são maiores. Então, e é isso, é a nossa diversidade. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, Rebeca. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer a gente estar aqui conhecendo um pouco mais desse mundo de vocês, que é tão próximo do nosso.
E o nosso objetivo é isso, divulgar que existe tratamento, existe possibilidades, né, para vocês conviverem no mundo normalmente com a gente. Muito obrigada, viu? É um grande prazer ter vocês aqui. Bem-vinda a São José. Rebeca agora é turista aqui na nossa cidade, está lá na sua escola, está lá fazendo o seu tratamento e vem aqui passear, ver a avó, rever os amigos e as vizinhas, né? Rever a tia Ju. Então, muito obrigada, viu? Fiquem com Deus. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada.